Vocês já assistiram esse reality aqui, O Pesadelo na Cozinha, do Jacan, o chefe lá do MasterChef? Você é vergonha da profissão. Cara, eu fui assistir esse negócio e eu tenho muitas coisas para comentar sobre esse reality. Eu queria muito dividir esse de reality com vocês. Se você nunca assistiu, eu vou te contar como é que é. É assim, ele é um chefe e aí eles pegam restaurantes que estão péssimos. Ele entra nesse restaurante, verifica o que tá errado, essa é a história, verifica o que tá errado, faz uma reforma nesse restaurante, ensina, mexe no cardápio e meio que ele salva o restaurante. Então o restaurante estava péssimo, tudo destruído, ele vai lá e resolve o restaurante. Essa é a história, basicamente. Então tem vários episódios, várias temporadas. Vamos conversar sobre o que eu acho desta série, deste reality, e por que eu acho que boa parte deste reality é um desserviço para os empreendedores e empreendedoras deste país. Basicamente, você já deve ter visto essa figura, o chefe Jacan, e você já deve ter visto ele no MasterChef ou nas redes, mas mesmo se você não tiver visto, eu vou te explicar, sendo extremamente crítico e muitas vezes grosseiro com os erros dos outros. Então, ele é um francês mais seco, mais duro, ele também fala um português um pouco menos aportuguesado, abrasileirado, então as coisas ainda ficam mais grosseiras. E basicamente esse é o perfil dele. Então, óbvio que existe ali toda um show business ali que precisa exaltar esses traços dele, porque esse personagem muito grosso, muito ignorante, é esse personagem que atrai as pessoas e vende, que gera audiência. Beleza, mas para fora disso, dessa parte do show business que é importante para que o show business continue existindo, essa construção desse personagem, por que eu acho que isso é um desserviço para todos os empreendedores e empreendedoras deste Brasil? E eu queria poder fazer um reality show sobre resolver negócios de um outro jeito. Porque a primeira coisa que acontece é esse tipo de coisa. Ele grita com as pessoas dentro da cozinha, ele tá o tempo todo apontando os erros, ele joga as coisas no chão, ele fala, isso aqui é uma merda, isso aqui é uma merda, você é vergonha da profissão, essa comida é uma bosta. E ele fica ali o tempo todo batendo no dono daquela empresa, dizendo que ele não ouve, você não escuta, você não quer aprender, você é cabeça dura. E mostrando ali o quanto aquela pessoa tá errada, o quanto ela não sabe gerir o restaurante, o quanto a equipe tá desalinhada com a cultura, o quanto as coisas são sujas, o quanto a parede tá descascada. Por que isso é um desserviço? Porque boa parte da realidade do empreendedorismo brasileiro é o empreendedorismo da necessidade. São pessoas que não conseguiram se colocar no mercado ou não conseguiram retirar os seus dinheiros do mercado de trabalho formal e foram para a informalidade, para o empreendedorismo. Até os empreendedores ditos de oportunidade, então a gente tem o empreendedorismo de necessidade e de oportunidade. Até o mercado do empreendedorismo de oportunidade, ou seja, a pessoa que viu uma grande oportunidade de fazer muito dinheiro e constrói um negócio ali, é amador. A gestão empresarial brasileira é amadora, nós não temos cultura empresarial, nós não temos cultura de gestão, e a gente pode olhar para a nossa história, para a colonização, um monte de coisa para trás, mas não é da nossa cultura, e a nossa educação empresarial é extremamente amadora. Este é o cenário do empreendedorismo brasileiro. Isso é culpa do empreendedor? Do cara que abriu um restaurante, que hoje gerencia um restaurante porque o pai dele era dono de um bar, o pai morreu e ele teve que fazer o restaurante ser o sustento da família. É culpa da boleira que faz doce lá na casa dela, na cozinha dela, sem utilizar todos os equipamentos que a vigilância sanitária exige, porque ela precisa fazer bolo para vender na escola da filha, para ela poder pagar a luz? Quando esse tipo de reality coloca nós que trabalhamos, que somos consultores, que trabalhamos com empresas, que trabalhamos com gestão, que aplicamos gestão dentro das empresas, como os guardiões do saber, como alguém que está num pedestal e que é o detentor do conhecimento, e nós somos aqueles que vamos utilizar o nosso conhecimento para humilhar quem não tem, para envergonhar quem não sabe fazer a gestão do próprio negócio. O que isso gera? Eu recebo empresárias todos os dias que
Eu ouço este relato diariamente. Eu demorei muito para contratar vocês, Mário. Eu demorei muito para entrar na mentoria. Eu demorei muito para chamar você para ser conselheira. Eu acompanho o conteúdo de vocês, da Fluida, das consultoras de vocês há muito tempo. Eu adoro o que vocês fazem. Mas é porque eu precisava melhorar a minha empresa antes de você chegar. Porque a minha empresa estava vergonhosa. As empresárias têm vergonha das empresas delas. E elas tentam fazer a empresa ficar menos horrível antes de me chamar. Porque elas acham que nós seremos o Jacan. Que eu vou entrar na empresa dela e vou ficar apontando tudo que tá errado e culpabilizando ela por tudo que tá errado, ao invés de eu usar o meu conhecimento em gestão empresarial para ajudar ela a aprender o que ela precisa para operar o negócio dela do jeito que faz sentido para ela. E o que a gente gera de negativo quando a gente faz isso, né? Quando esse reality coloca essa pessoa, que é a detentora dos poderes da gestão empresarial, como superior a quem não tem. A gente atrasa a busca das pessoas por capacitação em gestão empresarial. Os empresários grandes, pequenos, os empreendedores grandes e pequenos, os por oportunidade ou por necessidade, vão sentir vergonha de errar, vão sentir vergonha de procurar conhecimento, porque eles sabem que eles não estão fazendo direito. Só que a premissa, a regra, o mantra no mundo dos negócios é erre rápido. Errar é um mecanismo de aprendizado. E muito do que hoje a gente tem de bagagem, do que é gestão, do que são as boas práticas de cultura empresarial, desenvolvimento de liderança, são erros de empresas que cometeram no passado e nós fomos estudar estes erros e entender por que eles aconteceram e a gente transformou isso num método, numa planilha, num processo para evitar este erro. Então, o que a gente sabe hoje sobre gestão empresarial, boa parte foi construído e a gente pode evitar estes erros com outras empresas, porque outros empreendedores erraram no passado. E eles fizeram isso e fizeram coisas mesmo sem saber. Aquele meme, aquela brincadeirinha, né, de que o empresário, o empreendedor, a empresária está construindo o avião enquanto está pilotando o avião está voando e você está construindo ele, ou o carro, você troca o pneu do carro com o carro andando, ele é verdade. E a gente que estuda sobre marketing, sobre experiência do usuário, sobre gestão, sobre cultura, sobre liderança, a gente não pode utilizar o nosso conhecimento, a nossa posição de saber onde os empresários erram para envergonhar esses empresários. Primeiro, porque isso está errado. Humanamente, isso está errado. O conhecimento deveria libertar e não envergonhar. Essa é a primeira coisa. A segunda é que é burrice nossa não usar o nosso conhecimento para fazer com que esses negócios prosperem, que os empresários, as empresárias saibam melhor sobre gestão. Quanto melhor e mais eficientes forem as empresas, as empreendedoras, microempresárias, pequenas empresárias, startups, clínicas médicas, quanto melhores forem as práticas de gestão, mais emprego é gerado, mais PIB é construído, mais dinheiro circula na economia, mais dinheiro utilizado para capacitar as pessoas, para fazer educação, para fazer saúde. A gente melhora. E eu acredito de verdade que uma parte do meu trabalho, que o grande impacto do meu trabalho, quando a gente fala sobre gestão empresarial, sobre melhoria de processos, sobre fazer as mulheres serem líderes, sobre fazer as empresas darem certo, lucrar, é gerar uma mudança estrutural econômica que acontece por conta de empresas que são eficientemente lucrativas. E também, paralelamente a isso, formar os empresários, os donos, os líderes, os gerentes, para que eles usem essa lucratividade dessa empresa e construam ali um ambiente empresarial que não sufoca, não humilha, não envergonha os seus funcionários. Então, de verdade, eu acredito nesse tipo de gestão, é nesse tipo de empresa que eu acredito, é nesse tipo de conhecimento sobre empreendedorismo que eu acredito. Então, esse é o nosso papel. Então, meu convite aqui para você é, se você é consultor, mentor, se você está dentro de empresas ou se você é empresário, então, se você trabalha com isso, não use o seu conhecimento para envergonhar as pessoas que não sabem sobre gestão. Essa é a primeira coisa. E se você é uma empresária, você está construindo a tua empresa, não tenha vergonha de pedir ajuda.
Não tenha vergonha de pedir ajuda. Se você pedir ajuda sobre algo do teu negócio que tá cagado e alguém humilhar você, você vai lembrar deste vídeo e vai falar: ah, ele é o vergonha da profissão, né? O ridículo é ele. É ele que não sabe fazer o trabalho dele. É ele que está no lugar errado. A vergonha da profissão é quem usa o seu conhecimento para humilhar os outros e não para transformar.